Fala, galerinha! Professor Antônio aqui com vocês nas questões do XP Resolve. E aqui ó, a gente está fazendo o seguinte, mostrando como foi a prova do Enem em todas as suas edições, desde 2009 até 2021, até a última prova, né? Nós vamos resolver agora uma questãozinha cobrada na prova de 2013, ó, na segunda aplicação. Bom, é uma questão que fala sobre a parte de mecânica, fala sobre principalmente Galileu, fala sobre a queda dos corpos. E ela traz para a gente o seguinte enunciado. Em uma experiência didática, 5 esferas de metal foram presas em um barbante, de forma que a distância entre esferas consecutivas aumentava em progressão aritmética. O barbante foi suspenso e a primeira esfera ficou em contato com o chão. Olhando o barbante de baixo para cima, as distâncias entre as esferas ficaram cada vez maiores. Galera, eu vou tentar montar o que seria esse experimento aqui, tá? Então é como se isso aqui fosse o solo, esse é o solo, e aí ele vai colocar 5 esferas, sendo que a primeira já fica tocando no solo. A primeira toca no solo. A partir do momento que eu começo a colocar a segunda esfera, as alturas vão aumentando, como ele sugere, tá? Em uma PA. Então a primeira está aqui. A segunda está um pouquinho mais acima, a próxima um pouco mais acima ainda e a última um pouco mais acima ainda. Poxa, então vamos lá. São quantas esferas? São 5 esferas, como ele está sugerindo. Sendo que a primeira está tocando o solo, a segunda um pouco acima, a terceira mais acima ainda, a quarta e a última lá em cima. Vale lembrar que à medida que eu vou aumentando, essas alturas, segundo o texto, aumentam no APA. Bom, eu vou lembrar uma coisa a vocês que é bem interessante, tá? É uma coisa chamada proporção de Galileu. Vamos ver e aprender como é que funciona ela? A proporção, ó, de Galileu. O que diz a proporção de Galileu? Para mostrar a vocês a proporção de Galileu, primeiro eu vou montar uma tabelinha que é bem interessante para a gente. Ó. Eu vou tentar calcular, de acordo com o tempo de queda, a altura que cada objeto vai ter à medida que eu abandono ele em queda livre. Então, se eu abandonar em queda livre, quanto tempo demora para cair? Nós vamos fazer a seguinte experiência mental. Eu vou separar alguns objetos, tá? Alguns tempos, e a gente vai calcular. Então, se eu tiver, por exemplo, no tempo zero, a altura de queda é zero. Se eu soltar um objeto e ele demorar 1 segundo para cair, que altura ele percorre? E se ele demorar 2 segundos caindo? E se ele demorar 3 segundos caindo? E se ele demorar 4 segundos caindo? Bom, como é que eu posso calcular a altura baseada no tempo? Existe lá na queda livre uma equação que permite a gente fazer essa conta. H gt ao quadrado sobre 2. Opa, a altura de queda de um objeto depende fundamentalmente da gravidade no local, do tempo de queda ao quadrado sobre 2. Mas espera aí, ó, não pense que essa equação vem do nada. Ela vem, galera, ΔS, S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ela vem da função horária do espaço do movimento quem? Uniformemente variado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse caso, eu vou fazer assim. No lugar de S menos S0, tá? Eu vou colocar o ΔS. Esse cara passar para cá, fica assim, ó. S, que ficou, né? Eu escrevi um ΔS, mas era S menos S0 igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Mas olha que detalhe. S menos S0 é o que nós chamamos de ΔS, que quando estamos trabalhando na vertical, podemos chamar de altura percorrida, né? ΔS ou H é a mesma coisa. Na queda livre, a velocidade inicial é zero, então isso aqui tudo vai zerar. Isso aqui tudo zera. Velocidade inicial é zero, 0 vezes t dá zero. A aceleração é a própria gravidade. Por isso, a equação toma essa forma. Sabemos que na Terra a gravidade vale aproximadamente 10. Então, H, substituindo G valendo 10, 10t ao quadrado sobre 2.
10 dividido por 2, opa, vai me dar 5t ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Para cada valor de tempo, eu vou substituir aqui e vou calcular o valor da altura. Então, vamos nessa. Ó. Se o tempo, por acaso, galera, for 1 segundo, aí a gente faz a conta qual? 1 ao quadrado dá 1, vezes 5, a altura dá 5 metros. Se o tempo for 2 segundos, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 5 dá 20 metros. A próxima. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 5, 45 metros. A próxima. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 5 dá 80 metros. O que é que a gente percebe? Percebe o seguinte, ó. A primeira esferinha que tem 1 segundo de queda, ela percorre 5 metros. A próxima esferinha percorre 20 metros. A outra esferinha percorre 45 metros e a última de todas, até aqui embaixo, percorre nada mais do que 80 metros. Lembrar que a primeira, eu não conto que ela está zero, altura zero, né? Essa é a primeira esfera, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta e essa é a quinta. O que você percebe? A diferença aqui foi 5 metros. Essa diferença aqui, galera, eu vou botar até de verde para você visualizar. Esse espaçozinho aqui, ó, vale 5 metros. Esse espaço aqui é a diferença de 20 menos 5. Dá 15 metros, confere? A próxima diferença é a diferença entre 45 e 20. 45 menos 20, isso aqui então dá 25 metros. A próxima altura, ó, 80, que é o total, não foi? Menos 45, dá 35 metros. A proporção de Galileu diz que, durante a queda livre, os objetos percorrem alturas que são simplesmente numa proporção ímpar. Nesse caso, se nós chamarmos o primeiro espaço de h, a próxima é 3 vezes mais, é 3h. A próxima é 5 vezes mais, é 5h. A próxima é 7 vezes mais, é 7h, e assim sucessivamente. Olha que legal. O primeiro h, olhando para aqui, foi 5. 3h, o próximo, 3 vezes 5, já que o h original é 5, 3 vezes 5 dá 15. O próximo, 5h, 5 vezes 5, dá 25. 7 vezes 5 dá 35. A proporção de Galileu. O que é legal é perceber que daqui para cá aumenta 10. Daqui para cá aumenta 10. Daqui para cá aumenta 10. É realmente uma PA, como ele falou. Ela aumenta em progressão aritmética, onde no nosso cálculo a razão foi 10. Bom, isso na verdade mostra a malandragem de Galileu em trabalhar com a queda dos corpos. Galileu percebeu que a cada intervalo de tempo igual que vai aumentando, as alturas vão aumentando em proporções ímpares. H, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h e aí se vai. Mas ele quer justamente isso. A razão de os intervalos de tempo citados serem iguais, é qual? Galera, por incrível que pareça, a resolução da questão não depende da proporção de Galileu, por incrível que pareça. Eu coloquei a proporção de Galileu só para você lembrar um pouco dela. Mas a resolução em si depende da análise de cada item, para verificar o que pode ou não ser coerente. Então vamos lá. A razão, à medida que ela vai caindo, os intervalos de tempo são iguais, por quê? Na letra E ele fala, porque a aceleração de cada esfera aumenta com o tempo. Galera, isso aqui, a aceleração aumenta, isso é um absurdo. Por que um absurdo físico? Porque qualquer coisa que cai tem sempre uma aceleração constante. Quem é ela? A gravidade. E lembro a vocês, a gravidade é constante, ela não aumenta com o tempo de queda. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, não vai aumentar. Isso está fora. Solta o objeto, à medida que ele vai caindo, a gravidade vai aumentando? Não. Então a gravidade não aumenta com o tempo.
está fora o item A. Na letra B ele fala, a velocidade de cada esfera é constante, aí é um outro item errado. Por quê? Porque se você solta uma esferinha e ela entra em queda livre, o que acontece? A gravidade faz com que a velocidade dela se torne cada vez maior. A gravidade é constante, a aceleração é constante, mas essa gravidade, essa aceleração, faz com que a velocidade aumente. Nesse caso, se você solta um objeto, esse objeto cai. Durante a queda desse objeto, galera, a velocidade vai ficando cada vez maior. A letra B está fora. Diz que a velocidade é constante, não pode. Na letra C, a energia mecânica de cada esfera aumenta com o tempo. Galera, temos outro problema aqui. Por quê? A energia mecânica, ela nunca aumenta. Nós sempre usamos em física a conservação. A conservação da energia mecânica. A energia mecânica não pode aumentar, ela se conserva durante a queda. Mas você me pergunta, mas durante a queda não aumenta a velocidade? Aí entra a questão. Lá no topo ela tem energia potencial gravitacional. Quando ela cai, ela transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética. Então ela transforma, ela não ganha. É como se lá em cima ela tivesse 100 joules de energia potencial gravitacional, ela transforma quando cai em 100 joules de energia cinética, de maneira que a energia se conserva, ela nunca pode aumentar. Mas surge uma pergunta, e se houvesse resistência do ar? Galera, quando o objeto cai com resistência do ar, a energia vai sendo dissipada, então ela poderia diminuir devido à resistência do ar, mas nunca ela pode aumentar. O item D, ou melhor, o item C está automaticamente fora, ok? No próximo, a tensão aplicada em cada esfera aumenta com o tempo. Galera, a tensão que ele fala é a força de tração que acontece entre as cordinhas. Mas olha, se todas elas serão abandonadas, a tração atuando em todas elas será igual a zero. Por que a tração será zero? Porque todas elas, vão cair sob o mesmo efeito da gravidade. Então não precisa ter tração para puxar elas. A gravidade já se encarrega de fazer isso. A tração em todas as cordinhas vai valer zero. Isso quer dizer que a tração aumenta com o tempo? Não, está errado. A tração é zero durante a queda, ok? Então, por exclusão, a única opção que representa algo concreto para identificar a queda é que a força resultante em cada esfera é constante. Vamos lembrar uma coisa? Quando o objeto é abandonado e começa a cair sobre ações da gravidade, a força resultante que age sobre ele é uma força que você já ouviu falar muito dela. É a famosa força peso. E calculamos o peso, galera, multiplicando a massa vezes a gravidade. Então, a força resultante, que é o peso, em cada esfera é constante. A massa da esfera não muda, a gravidade também não muda, o peso também não muda, o que faz com que a força resultante permaneça constante. A letra E responde o nosso probleminha aqui, 2013, segunda aplicação, Enem, aqui no XP Resolve. Valeu? Na próxima, galera, a gente segue com uma outra leva de questões. Um big beijo e até o nosso próximo encontro.